Bom, a gente vai então finalmente discutir a questão da flutuação propriamente dita. Para discutir a questão da flutuação, eu vou imaginar aqui um, um material, um cilindro sólido. O cilindro é a figura sempre mais fácil de pensar em área, em volume, então vamos continuar com o nosso cilindro aqui. Dessa vez o meu cilindro vai ser o corpo sólido que vai estar flutuando, que vai estar boiando num recipiente preenchido por um certo líquido. Bom, aqui está o meu cilindro, aqui vai estar o nível do líquido. Vou fazer um caso bem genérico. Uma parte do meu cilindro vai estar para fora do líquido, a outra parte vai estar submersa. Aí, pronto. Então está aí o nosso cilindro flutuando num líquido. O tamanho do cilindro, né? A altura total do cilindro eu vou chamar de L. E esse pedaço que está submerso eu vou chamar de H. Meu cilindro tem ainda uma área da base A. A densidade do cilindro eu vou chamar de D. Ele tem uma massa M. Enfim, ele está sendo puxado para baixo, meu cilindro, por uma força dada por mg. Isso não é novidade, que é o peso desse cilindro. E tem alguma força, e essa força que eu estou tentando investigar, alguma força que está sustentando esse cilindro para cima. E essa força só aparece quando ele é mergulhado, pelo menos nesse caso parcialmente, dentro desse líquido. Então eu estou indo atrás de uma resposta para saber a origem dessa força aí. Bom, essa parte de fora aqui, ela está exposta ao ar. Essa parte de dentro, dentro do líquido, está exposta ao líquido. Então aqui fora, nessa superfície superior do meu cilindro, eu vou ter uma pressão, no caso é a pressão atmosférica, né? Eu vou chamar essa pressão de pressão 2, P2. Aqui embaixo, nessa superfície inferior, eu vou chamar a pressão de pressão 1. Essa pressão 2, que está atuando aqui na superfície de cima, ela se deve à atmosfera. Pressão atmosférica, a gente pode chamar essa pressão de pressão barométrica, porque ela é devida ao ar. Aqui embaixo a pressão já tem uma outra natureza. Também é um fluido, só que é um líquido, então uma pressão chamada de hidrostática. Bom, a pressão aqui em cima, na superfície superior do cilindro, e a pressão na superfície do líquido, eu posso dizer que é aproximadamente igual, porque para os corpos que a gente está tentando estudar, um cilindro, sei lá, no máximo um navio, mesmo um iceberg, essa diferença de altura fora d'água não acarreta diferença considerável de pressão. Então a pressão no topo do meu cilindro pode ser considerada a mesma que na superfície do líquido. Então vou chamar de P2 aqui também, ó, na superfície do líquido, e na parte superior do cilindro eu vou chamar de P2, que vai dar na mesma. Bom, essa pressão 2 na superfície de cima, ela está sendo, é uma pressão que está atuando nessa área A. Ou seja, eu posso também dizer que existe uma força da atmosfera, uma força do ar aí, atuando na superfície superior. Eu vou chamar essa força de F2, apesar de ela ser bem pequena, essa força F2 aí. Aqui embaixo eu tenho uma força F1 atuando para cima. O que é essa força F1? É a força que o líquido, que o fluido está exercendo na parte inferior do meu cilindro. As forças que estão na direção horizontal, da esquerda para a direita, elas acabam se anulando, já que dependem especificamente da profundidade aí, tá? Então acaba sobrando só as resultantes na vertical.
Então, a minha hipótese, a princípio, é de que essa diferença de pressão na parte inferior e na parte superior acabe acarretando no equilíbrio com a força-peso, tá? E a gente vai tentar achar uma expressão para essa força aí. Então, o que a gente pode escrever a respeito da pressão no ponto 2 aqui na superfície do líquido, e a pressão no ponto 1 na parte inferior do cilindro? O que a gente acabou de ver anteriormente, que a pressão no ponto 1 ela é igual à pressão no ponto 2 aqui na superfície, mais essa coluna de líquido aqui. Então, densidade do líquido, gravidade, vezes altura. A definição de pressão é força sobre área, né? Então, a pressão 1 na base inferior do cilindro, eu posso dizer que é a força 1 dividido pela área. A pressão 2 na superfície superior do cilindro, eu posso dizer que é a força 2 dividido pela área do cilindro. Mas, aqui a gente vai repetir, densidade do líquido, gravidade e altura. Eu vou multiplicar todos os termos por A, tirar esse A daqui. Então, vou ficar com F1 é igual a F2 mais A vezes a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura. Esse F2 eu vou passar para o lado esquerdo, então vou ficar com F1 menos F2 igual, olha só, essa área vezes essa altura, então a área da base do cilindro vezes a altura vai me dar exatamente o volume que está imerso do meu corpo aqui. Então aqui eu posso escrever assim, ó, volume imerso, que é o volume que está embaixo d'água, vezes densidade do líquido, vezes a gravidade. E está aqui a minha suspeita, ó, o F1 menos F2. O que seria o F1 menos o F2? O F1, obviamente, é maior do que o F2, porque a pressão aqui no ponto 1 é muito maior do que a pressão no ponto 2. Bom, não sei se é muito maior, mas é maior. Então, F1 menos F2, por F1 ser maior, vai dar uma resultante que está para cima. E essa diferença entre F1 e F2 é que vai equilibrar o peso do meu cilindro. E essa força vertical e para cima é que a gente costuma chamar de empuxo. E a gente acabou de achar uma expressão para esse empuxo. Volume imerso vezes a densidade do líquido. Volume vezes densidade da massa. Volume imerso vezes a densidade do líquido vai dar a massa de líquido que foi deslocado por esse cilindro. Então, eu vou chamar isso de massa de líquido deslocado vezes a gravidade. Massa vezes gravidade dá peso. Portanto, a gente acabou de descobrir que esse empuxo é dado pelo peso do líquido que foi deslocado pela parte que está imersa do meu cilindro. Justamente essa foi a mesma a mesma coisa que o Arquimedes descobriu no princípio de Arquimedes, né? Que o empuxo que os corpos que estão imersos no fluido sofrem, esse empuxo é uma força vertical, no caso oposta à gravidade, então vertical e para cima. A origem dela está na diferença entre as pressões, por causa dessa profundidade, e o valor desse empuxo pode ser calculado pelo peso do líquido que foi deslocado. No caso, se a gente fizer isso no ar, esse empuxo daria o peso do fluido deslocado. Só que o peso do fluido deslocado aqui no ar a gente pode desconsiderar. Então a gente vai considerar nesse caso aqui só o empuxo no líquido mesmo. Tá? Então corpos de grande massa, como navios, né? A gente quer saber por que o navio flutua. Então a parte do empuxo que é exercido pelo ar a gente não precisa nem considerar. Tá? Estou pensando só no empuxo causado aí pelo líquido.
Então, empuxo igual ao peso do líquido deslocado. Agora, a gente pode pensar em algumas condições, né, para que esse corpo flutue. Que condições seriam essas, então, para que esse corpo flutue? Vamos desenvolver um pouquinho essa ideia do empuxo igual ao peso do líquido deslocado. A gente faz de conta, vamos aproveitar a mesma figura, a gente faz de conta que esse cilindro é como se fosse um navio, né? Então, o navio, né, é de massa M, a densidade do navio é D, ele tem uma parte que está imersa, que está embaixo d'água, ele tem uma parte que está fora d'água, e essa parte que está fora d'água, enfim, essa diferença está representada aqui pelo L e pelo Hzinho, né? Então a parte que está fora seria L menos Hzinho. Enfim, é só usar a imaginação e fazer de conta que esse cilindro aí seria um navio. Então vamos desenvolver um pouco essa formulinha aqui. Empuxo o peso do líquido deslocado. Então, para que esse navio flutue, esse meu empuxo tem que equilibrar o peso do navio. Então seria a massa desse meu navio vezes a gravidade. Eu estou falando do navio porque é o caso mais curioso, né? O que a gente quer saber como que um navio flutua, né? Por que um navio enorme, com, sei lá, 500 mil toneladas consegue flutuar? Porque ele desloca uma grande quantidade de água. E essa grande quantidade de água deslocada tem um peso enorme, né? A água pesa bastante. Então, se esse peso do líquido deslocado pelo navio for igual ao peso do próprio navio, pronto, já está flutuando. Mas vamos continuar aí. Então, esse nosso empuxo teria que ser igual ao peso do corpo. Empuxo seria o peso do líquido deslocado. Então, eu vou colocar aí massa do líquido deslocado, vou chamar de mL, vezes gravidade, igual a massa do corpo vezes gravidade. A gente corta a gravidade e ficaria simplesmente com a massa do líquido deslocado sendo igual à massa do próprio corpo. Densidade é massa sobre volume. Então, massa é densidade vezes volume. Massa do líquido deslocado seria a densidade do líquido deslocado vezes o volume deslocado. Volume do líquido deslocado. Vou colocar aqui a densidade do líquido deslocado e volume do líquido que está deslocado. Quando eu falo líquido deslocado, eu estou falando do líquido deslocado pela parte imersa, tá? Igual aqui massa do corpo seria a densidade do corpo vezes o volume do corpo, certo? Aí a gente pode pensar um pouquinho aí nessa questão do volume, né? Densidade do líquido. O que seria o volume do líquido deslocado aqui? Ó? Seria a área da base vezes a altura. Então seria A vezes essa altura Hzinho. Igual. Aqui já seria a densidade do corpo. Densidade do corpo vezes. Esse V representa o volume do corpo. Então seria a área da base vezes L. A área da base vezes L. A gente pode cancelar essa área da base e chegar numa expressão seguinte, ó. Densidade do líquido é igual a L sobre H vezes a densidade do corpo. Mas e daí? Para que eu dei tanta volta para chegar nisso? Aqui dá para ver nitidamente que H é menor do que L, certo? L é o comprimento total, H é só da parte submersa. Logo, H é menor do que L. Bom, se H é menor do que L, nessa expressão que eu acabei de chegar, L dividido por H é um número maior do que 1. Ou seja, a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Essa é a principal condição para que um corpo flutue dessa maneira, uma parte imersa, outra parte submersa, como um navio. Então a densidade do líquido
ela tem que ser maior que a densidade do próprio navio. Ou seja, a densidade do navio tem que ser menor que a densidade do corpo, tá? Essa é a principal condição aí de flutuação. Um caso clássico de flutuação são os icebergs, né? Vamos pensar um pouquinho aí na questão dos icebergs, então. Imagina que eu tenho aqui a superfície do líquido, no caso do oceano, né? E todo mundo sabe que o iceberg tem uma parte para fora e uma outra boa parte dele para dentro, né? Imersa aí. O iceberg, ele é feito de gelo, então aqui eu teria água no estado sólido, gelo, e aqui água no estado líquido. Seguindo as mesmas condições que a gente tinha feito agora há pouco, para que esse iceberg enorme fique flutuando, o empuxo que ele sofre deve ser igual ao peso do próprio iceberg. Então o empuxo seria o peso do líquido deslocado, né? Então a gente pode dizer que o empuxo sofrido seria a massa do líquido deslocado, de líquido deslocado, vezes a gravidade. Igual o peso do iceberg seria a massa do iceberg vezes a gravidade. A gente vai cancelar a gravidade, massa de líquido deslocado. Massa, densidade vezes volume. Então aqui seria a densidade do líquido vezes o volume imerso. A gravidade já cancelou. A massa total dele a gente pode escrever como a densidade. No caso o iceberg é feito de gelo, né? Densidade do gelo vezes o volume total do iceberg. Vou chamar de VT. Ou seja, vamos reescrever essa expressão aqui da seguinte maneira: volume imerso sobre volume total teria que ser igual à densidade do gelo sobre a densidade do líquido, no caso do iceberg. A densidade do gelo e a do líquido são bem conhecidas, qualquer tabela aí a gente pode encontrar esses valores, de maneira que essa relação aqui dá aproximadamente 0,92. E daí que isso dá 0,92? Olha só essa expressão, VI sobre VT. Volume imerso do iceberg dividido pelo volume total dele dá aproximadamente 0,92. Isso significa que o volume imerso do iceberg equivale a 0,92 vezes o seu volume total. Ou seja, o volume que está imerso de um iceberg, que é a parte que a gente não vê, é aproximadamente 92% do volume total. Essa é a condição para que ele flutue. Agora dá para a gente entender por que o cara que estava no comando do Titanic acabou batendo, né? Ele pode não ter dado muita importância para esse iceberg que ele estava vendo pela parte de fora, mas embaixo tinha algo muito maior. Bom, não sei se é verdade isso, mas enfim. Essa é uma consequência aí do empuxo. Quer dizer, como é que pode um negócio desse tamanho flutuar sendo que ele é super pesado? Tudo bem, ele é muito pesado, mas a parte que está submersa, o que ela faz? Ela desloca muita água. E toda essa água que ela desloca tem um peso. Esse peso é exatamente o valor do empuxo que esse iceberg sofre para cima. Então a gente tem aí o equilíbrio entre o peso do iceberg e o empuxo que ele sofre. Ok? Então a princípio era isso. Até a próxima aula.